Boa noite a todo mundo que vai chegar agora. Pra quem vai chegar mais tarde também, pra quem for ver gravado, né? Mais uma live começando aqui no Circuito Universitário Online. Oi, amiga, boa noite. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Rui. Boa noite. Se todo mundo vai chegando, pra quem vai assistir mais tarde no gravado a live também, fiquem à vontade. Bom, vamos fazer logo a apresentação. Daqui a pouco o pessoal vai chegando, então vai pegar no meio do debate, né? Primeiro, bom, essa é a minha quinta live no Circuito Universitário Online, um projeto incrível do ICEM, Instituto Cultura e Movimento do Rio de Janeiro, patrocinado aqui, ó. Vai patrocinador, Instituto Dux, Governo Federal também, Instituto CNP Brasil, e realizado pela MPC Filmes. Inclusive, todos os filmes que eu fiz live, inclusive o de hoje, que é o curta documentário Carne, vai estar disponível na biografia da MPC Filmes aqui. Aqui. E é isso, assistam os filmes. São todos bem curtinhos, bem rapidinho. O de hoje é o mais curto, em 12 minutos. Então você pode ver no seu almoço, eu não recomendo, mas pode ver pode ver no seu dia que não tem pressa, tudo bem curtinho. Hoje é a minha quinta live, como eu falei, são seis, então essa é a minha penúltima live de um projeto muito incrível que eu estou fazendo, eu tenho muita saudade. Mas é uma iniciativa muito importante para poder discutir filmes, discutir cinema brasileiro, que eu sempre falei, eu sempre prezo por isso, que a gente debata filme brasileiro, conversa sobre o nosso cinema, sobre os nossos filmes. E hoje eu tô com uma amiga muito, muito querida, muito especial, que a gente trabalha junto, né, digamos assim. Nós escrevemos no mesmo site de crítica. E aí queria pedir que você se apresentasse, amiga, por favor, sempre para todo mundo. Fique à vontade, fale os seus projetos, a sua carreira, fique à vontade. Olá, pessoal, novamente. Meu nome é Ana, ou Ana Duarte, como você quiser chamar. Eu sou jornalista, mas atuo atualmente na área de agência de publicidade. Aquela pessoa cronicamente online, talvez, que gosta de transformar dados em conteúdos. E, em paralelo, eu sou uma pessoa apaixonada por série, apaixonada pelo cinema. E eu e o Rui, a gente escreve juntos. Ele fica mais na parte de cinema, eu fico mais na parte de série. A parte que ninguém gosta, né? Não tem tanta visibilidade assim. As Não, pessoas não acham que diga gostam isso. mais. Não diga Aí, isso. velho, onde a gente escreve só tem basicamente eu que escrevo sobre série, que acompanha tudo. Às vezes o pessoal fala, indica aí, gente, um filme. Aí eu posso indicar uma série. Eu tenho uma série tão boa que ninguém conhece, que eu preciso conversar sobre. E em paralelo, eu tô meio parada, confesso, mas eu também faço vídeos falando sobre indicações de séries, de cultura pop, sou fissurada por isso. E eu sempre tô dando dicas. Se não tem vídeo, possivelmente eu tô online nos stories. Tem muita gente também do trabalho, inclusive, que fazendo, eu tô assistindo uma série muito massa. Tal série, tu conhece, aí eu já assisti. Ou eu não conheço e tá tudo bem. E eu coloco na minha listinha pra com certeza acompanhar. Pra ver se a pessoa tem bom gosto ou não. não. E eu confesso que eu sou uma pessoa que não é muito adentro de documentários. Então, quando tu fez o convite, eu fiquei um pouco, cara, eu não sei nada de documentários. Mas quando eu vi a bio, eu, eu fiquei apaixonada. Eu fiquei muito apaixonada, juro. E quando eu assisti durante, enquanto eu comia, e eu acho que eu assisti umas duas vezes, juro, porque tem muitas camadas. Foi um filme que no começo me prendeu muito. A primeira história, eu fiz, caramba, uma pessoa que tá contando quase a história que eu passei. E aí foi evoluindo, aí eu fui percebendo as coisas, eu fiz, meu Deus do céu, é tudo que eu não esperava, principalmente porque no pôster que você colocou é uma boneca. Eu pensei num documentário voltado para isso, para bonecos, uma coisa meio de terror. Eu já tava meio. E o título ainda, Carne. Aí, porque, onde é que Rui tá me colocando? Aí, quando eu assisti, li, eu fiquei fissurada. Eu acho que entrou no, sei lá, um dos meus documentários preferidos, assim. E sei lá, se eu assistir mais vezes, talvez eu coloque no Letterboxd, sabe? Como um dos filmes preferidos. Eu Sim. genuinamente gostei muito, muito. E é bom porque ele é bem curto.
12 minutos. 12 minutos. Sabe o que é mais longo? A música de Taylor Swift de Outwell, o clipe. É mais longo. Juro. Eu disse que eu sou fissurada em cultura pop. É mais longo? Eu não sabia que era mais longo. É, a música tem 10 minutos, mas o clipe tem umas É. cenas, aí dá um aumento aí de. Não. Mas. E é muito fluido quando. Eu nem terminei de comer e o documentário tinha acabado. E eu olhei assim, como assim? Volta. Eu deixei passar alguma coisa. Então, realmente, como ele foi construído, você não sente o tempo passar. Juro. E é muito curto, como você falou. Sim. E foi o tempo perfeito. Foi o tempo perfeito. E quando tu viu ele, qual foi a primeira coisa que tu pensou, assim, tipo... Quando tu saiu, você estava comendo, aí você, tipo, virou um pouquinho e foi pensar sobre ele. O que que tu pensou sobre ele? Tipo, o que que veio na tua cabeça logo depois que você começou a refletir sobre ele? Nossa, eu fiquei reflexiva com o nome quando me pegou carne. Aí passou, começou, aí o filme, o documentário ele é dividido, né, em capítulos. E aí eu fui assistindo, aí quando chega a última parte, né, que é como é a última etapa é a Uma passada? pós, mal passada, não, tem a mal passada, aí vai a última. Ai, não lembro. Eu esqueci agora também, no meu branco. Eu tenho print, mas está no celular. Mas quando eu olhei, eu fiz, cara, peraí, isso são as fases da carne. Peraí, são várias pessoas, várias partes da vida da mulher. Peraí. Aí quando eu fui voltando, e aquela narrativa foi construindo na minha cabeça. Porque quando eu vi pela primeira vez, como eu falei, o primeiro relato, ela me impactou muito. Porque uma mulher que fala da parte da infância dela, como ela sofria bullying por conta de ser um pouco acima do peso, né? E aí, quando ela começou a falar, eu percebi que o filme, o documentário, é um filme, não deixa de ser, traz as mulheres como protagonistas. Elas contam a história delas, não é outra pessoa que está contando. Elas estão relatando. Então, eu achei isso muito, muito bacana. E as fases, várias mulheres em várias fases da vida, e como isso vai chegando aos pontos da carne, né? E como vira essa metáfora. E eu achei incrível, eu achei um documentário extremamente necessário. Eu achei incrível como a gente. Óbvio que teve algumas perguntas que a diretora fez, mas a forma como as mulheres que foram entrevistadas conversam sobre as experiências delas foi algo que muito incrível, como cada uma tem algo diferente para contar dos relatos que elas tiveram e como a animação consegue complementar isso. Tem um tipo de arte tão linda, na outra fase é outro tipo de arte que complementa perfeitamente com o que a entrevistada está falando. E são muitas coisas, muitos detalhes que, como eu falei, eu precisei assistir 2 vezes para entender tudo, para pegar tudo. E eu tenho certeza que eu vou precisar assistir outras vezes para realmente pegar tudo o que a diretora pensou. Eu achei incrível, acho que é um documentário essencial para falar de dor, falar de liberdade e como ela transforma experiências muito íntimas, né? Seja a parte da infância, como eu falei, a parte da menstruação, a transição, a menopausa, a velhice, eu achei incrível. Estou inclusive arrepiada. Tô arrepiada. Realmente foi um documentário que eu amei, assim, amei. E eu acho que é curioso porque quando a gente pensa em documentário, a gente pensa logo, seja em série ou filme, a gente pensa logo no tradicional, que é tipo isso aqui, né? A pessoa sentada Uhum, na câmera falando e conversando, respondendo alguma pergunta, né? Alguma coisa assim. E esse documentário ele começa logo com animação. sim. E eu acho que já é diferente, porque é uma voz narrada, tá contando um relato, mas tem uma animação em tela que ela tá mostrando, ela tá dando uma profundidade que dificilmente uma atriz, um ator poderia dar, né? Até por Uhum. aquelas condições que
vai dando uma história para outra. E aí eu queria saber logo, essa escolha da diretora dela botar uma animação, né? Tu acha que isso possibilitou, tipo, aprofundar mais os temas, aprofundar mais as histórias, poder mostrar mais um pouco do que aquele tema tá querendo dizer? Ai, com certeza, com certeza. Conseguiu dialogar demais com o que as mulheres estavam relatando, principalmente na parte da menstruação. Não sei como é que seria mostrado Se ali não se fosse um fosse animado. documentário. E como ela ia narrando, principalmente quando ela fala do professor de arte, se eu não me engano, que ele fala que o único animal que sangue não morre é a mulher. E como ela conseguiu trazer uma animação que mostrasse isso, mas de uma maneira muito educativa e, tipo, realmente na literalidade que a moça estava falando, mas ao mesmo tempo não explícito, sabe? Então eu achei que essa animação deu uma liberdade muito grande de mostrar todas essas questões, o corpo, de uma forma muito literal e traduzindo realmente tudo o que os entrevistados estavam falando, sabe? As sensações, sabe? O toque, o sangue que eu falei, textura, tem muita textura nas animações. Então ela consegue mostrar o que é invisível e o que a gente sente através da animação, assim. E eu achei, como eu falei, incrível como em cada fase tem uma técnica diferente. Quando eu reparei isso, e é muito bem feito, gente, juro, é muito bem feito. Tem a parte da aquarela, da argila, da colagem, foi tudo muito bem cuidado. Os tons também, os tons sempre de vermelho. Aí cada tom da carne vai escurecendo a arte. Eu acho que foi um trabalho, caramba, incrível, muito bem pensado, muito bem cuidado, assim. Principalmente com cada história que foi contada. Porque tem história pesada ali, cara. Tem muita É, são, história ali. são muitos relatos, assim, profundos. Uhum, Acho que o termo correto é profundo mesmo, porque eu acho interessante isso, porque normalmente já é pouco falado, mas quando é falado, normalmente vai falar de uma jovem, de uma mulher, talvez na adolescência, talvez pré-adulta, adulta, e não, ele aborda todas as idades. Eu acho sim, isso muito incrível, assim, porque ele vai desde a jovem até a mais velha. exatamente. E eu achei isso muito bacana, porque dá para perceber que eles realmente procuraram mulheres diferentes, com diferentes histórias, mas que no final conversam entre si, sabe? Como cada relato é único, mas é importante a gente debater para a gente não se sentir sozinho, sabe? É, eu falo muito da primeira história porque me pegou, principalmente por ser a primeira, teve um impacto maior. E quando ela começa a falar um pouco do bullying, eu percebi quão importante é falar das nossas histórias, das nossas vivências, para a gente não se sentir sozinho no mundo. Então, a partir do momento que eu estou conversando e eu vejo uma mulher parecida comigo, que conta a mesma história, eu não me sinto tão sozinha. Então, eu achei isso muito poderoso. Trazer várias mulheres com várias histórias e mostrar que não estamos sozinhos. Estamos segurando a mão uma da outra e ninguém vai largar. Eu achei isso incrível e eu tô falando isso sempre muito arrepiada, porque é uma mensagem muito poderosa, é uma mensagem que precisa ser conversada, ser discutida, trazer à tona esse papel e essa importância da gente debater as histórias, sabe? Eu acho incrível e essencial. Quanto mais a gente conversa, mais a gente vai quebrando alguns preconceitos. Por exemplo, como é falar da menstruação, a primeira menstruação. E, por exemplo, do relato da menina, tipo, ela meio que não sabia o que era isso, a mãe começou a chorar e ela, meu Deus do céu, o que é isso? Então, é importante a gente estar conversando sobre esses assuntos que são tão tabu, para desmistificar, sabe? Então, isso é muito, muito interessante. E é meio curioso porque, obviamente, né, eu e os outros homens que vão ver esse curto, eles não têm
1% do que assim, a gente não tem dimensão. E aí a gente, quando tá vendo o curta, a gente tem a história da primeira menina, que ela fala da mãe, aí fala que a mãe pegou, tirou foto e postou no grupo da família, publicou em outros lugares, e eu vendo a cena, fiquei tipo, "Ca- caramba, porque você, tipo, que nem eu falei, né? É uma arte, então ela vai ser vista por vários públicos, mas é muito curioso porque, quem você falou, ela vai ser um espelho para muita gente, uma voz para muita gente, que vão querer ver, que nem você mesma disse, vai se identificar, vai achar que vai se sentir representada em tela. E, e tem outras pessoas que não conhecem ou não tem noção do que representa aquela história, mas vai se sentir minimamente assim, vai entender 1% do que seja mais sobre aquilo. Eu acho muito interessante isso. Porque não é o papel, né? Mas um documentário, somente quando é um tema assim, muito, muito profundo, ele quer realmente chocar, ele quer realmente falar sobre aquilo, ele traz esse tom. Ele fala sobre isso. Ainda mais nesse caso que não é um documentário comum, né? Uhum. Ele tem animação, ele é uma coisa mais direta. Tanto que o filme ele começa, ele não tem uma narradora assim, ele não tem uma conversa, um diálogo entre um entrevistador e a entrevistado, né? É só a narração de fundo da experiência, daquela história, daquela mulher, e você já entra no filme assim, com um choque na cabeça, com um soco na cara, você já entra pronto, assim. Você vai direto da história e eu pessoalmente não sabia que ele ia ser dividido da forma que foi. Então foi muito interessante ter a tela preta e aí você começa a escutar a narração e enquanto ela vai falando, a arte vai surgindo. E você fala, peraí, isso é diferente. Eu acho que eu nunca consumi um documentário assim. Peraí, ela tá falando sobre quando ela era criança. Beleza. E aí a parte, né, tipo, carne crua. Eu não lembro de fato agora, mas acho que era carne crua. E aí para a história. Aí depois volta o preta e vem tipo a mal passada. Aí você faz. E aí é outro relato. Aí você vai percebendo como a construção foi feita. E como você falou, não é tradicional. Eu acho que por isso que me pegou muito, muito. Porque eu consegui entrar na história sem ter aquele formato de documentário padrão, que talvez me deixasse um pouco cansada. Eu já ia, tá, Você vou ficar, prestar tipo, atenção. vai ser um depoimento. E como, a partir do momento que o que elas estão falando tem uma arte, e como elas conseguem conversar entre si e tornar o que ela está falando visual, você não sente, você sente a necessidade de estar olhando ali todos aqueles detalhes, porque às vezes o documentário tá, fazer outra coisa, tô escutando. Mas, interessante. Sabe, Tem. você não consegue fazer outras coisas enquanto escuta, porque parece meio que um podcast. Podcast que eu faço isso. Estou caminhando, estou escutando um podcast. Não, mas essa parte visual me chamou muito. Como tudo foi bem pensado, como ele é bonito, ele é muito bonito. E eu acho que, tipo, isso dele ser tão belo. Talvez seja até algo. Só que, tipo, do nada começa a viajar. Porque, tipo, o corpo da mulher, ele não é um objeto, ele não está sendo tratado como um objeto, e sim como uma linguagem. E essa imagem animada é o que está dentro, sabe? É o que não caberia se fosse um formato padrão do documentário. Então, a animação, ela é a voz. Ela é a voz dos depoimentos das mulheres. E eu achei isso incrível, incrível. Mas realmente é um ponto. Porque eu acho que esse é o. Eu acho que essa questão é muito importante, assim, da pessoa. Do filme, ele não só. Mas eu tinha pensado num termo que eu acabei esquecendo agora, mas não é que ele não só mostra, sabe? Ele não tá falando sobre mulheres, ele tá deixando que as mulheres falem sobre elas. Uhum, Eu acho que isso foi. eu acho que isso é o principal dele. Dele Com realmente certeza. poder realmente deixar esse espaço para que as pessoas vejam, se entendam e para quem não conhece, né, que não falei, né, obviamente as pessoas
de um público muito a maioria masculina, né? Realmente vai ver o filme e não vai ter, tipo, talvez nem goste, nem tenha impacto, porque o cara vai ver o filme e vai pensar, tipo, tá, ele não passou por aquilo, digamos assim. Digamos não, né? Com certeza. Então, tipo, então, tipo, ele vai ficar muito perdido, vai ficar, tipo, ele não vai ter o mesmo impacto, digamos assim. Com É, certeza, com certeza. Eu acho que o público masculino não vai ter tanto impacto, ou talvez um impacto menor, ou até maior, de tipo, como assim? As mulheres passam por isso? Caramba, a violência, né? Ah, como os corpos, é, os corpos das mulheres, quando vão envelhecendo, vão perdendo valor. Talvez seja algo interessante para os homens refletirem, sim, mas não sei se. Não sei como é que funciona a mente masculina, mas definitivamente pode ser uma história para mulheres, de mulheres para mulheres, mas não exclui o fato de que é um filme de mulheres que também é importante para os homens sim. assistirem e conhecerem um pouco mais e valorizarem um pouco mais. Só aqui no chat, obrigado para quem está assistindo. A Isa Santos falou que o seu. Falou assim, Ana, seu jeitinho natural, emocionado, responsável e assertivo de você comentar é maravilhoso. Ai, nossa, muito obrigada, muito obrigada. Tá vindo realmente de um ponto que eu gosto muito de estudar sobre isso. Meu TCC, voltando um pouco no tempo, foi sobre a representação da mulher no Chick Flicks, que é um conteúdo, um gênero que eu gosto muito de estudar. Então, eu gosto de estar sempre vendo esse olhar da perspectiva feminina, como as mulheres são retratadas no cinema. Então, esse conteúdo que estava um pouco ali reservado, porque guardadinho, né? Porque a vida adulta chama. E aí a gente acaba deixando as coisas que a gente ama um pouquinho de lado, realmente floresceu. Ele acordou. Quando eu vi esse documentário, eu fiz, meu Deus do céu, eu quero voltar a pesquisar isso, eu gosto disso. E é uma coisa que eu tento trazer um pouco das minhas críticas, sabe? De trazer como é que as mulheres estão sendo retratadas nessas produções audiovisuais. É um pouco que eu consigo trazer de mim enquanto eu não consigo ficar 100% focada nos estudos, sabe? Mas muito obrigada pelo carinho. Quem mais? A Maria Clara mandou um boa noite, Maria Clara. Obrigado por estar assistindo. E aí, voltando pro filme, assim, ele tem vários simbolismos, né? Como a gente falou do título, sobre a metáfora da carne, ele tem a própria animação. E o filme ele acaba relatando, né? Tipo, as mulheres e as suas dificuldades, os seus corpos, como fossem diários. Eu acho isso Sim. interessante, porque ele trata elas como se fosse realmente um. Como se os corpos delas realmente tivessem marcas, sabe? E eles próprios contassem uma história que realmente eles contam. E aí, pra você, tipo, que mensagem você acha que essas marcas contam no corpo das mulheres, assim? Tipo, no passar da vida dela, essas marcas que ficam no corpo dela, elas vão contar, sabe, várias histórias diferentes, né? E aí o filme ele traz Nossa. isso. Sim, tem muitas representações. A carne, principalmente, quando eu peguei, eu me senti muito inteligente. Eu falei, caramba! E aí eu pensei, nossa, que filme inteligente. A gente faz isso, né? Quando pega o nosso ego, assim, a gente fica, A gente caramba. percebe. E tá tudo bem. A gente às vezes precisa disso, assim, principalmente quando é algo tão grandioso quanto isso. E a partir do momento que ela pega as fases do cozimento representando a vida, a infância, a velhice, o corpo da criança, da adolescência, da idade adulta, quando a mulher fala da menopausa, né? De tipo, todo mundo sabe que é menopausa, mas ninguém fala sobre isso. E você fica tipo. E aí você vai. E aí tem a última fala, né? Que é a da bem passada, que é a da velhice, que é uma atriz super famosa, que agora eu não lembro o nome dela. É, então, Infelizmente eu também não pra, lembro. Mas deu um branco pra, agora, desculpa. cara, gente, vamos passar um pouquinho de pano para essas coisas muito específicas. É terça-feira. Foi um dia intenso do trabalho, mas eu achei incrível como essa simbologia que cada fase tem a temperatura, tem a beleza, tem a força. E falou muito sobre o que é ser mulher mesmo, sabe? Sobre atravessar isso tudo, atravessar a fogueira, o fogo, o cozimento, e a gente continua inteira. E
para você ver que, independentemente da fase, ser mulher é ser forte, é, não é algo que deveria ser vista como algo ruim, sobre fraquejar, e sim sobre força, sobre. É incrível, é incrível. O problema não é a gente, o problema é a sociedade. Mas quando você falou sobre as marcas, né? E aí, quando você vai percebendo como as coisas são escritas, é justamente isso. As marcas dos corpos são as histórias que a gente conta, são as nossas memórias. Cada cicatriz que fica, cada mudança, cada traço, vai contando uma história. É uma parte da gente. Pode sim ser marcas de violência, porque, como eu falei, ser mulher não é fácil, mas é resistência. E o filme mostra isso. E uma coisa que você falou, Rui, é um diário. Literalmente um diário. E isso é incrível. Eu acho que também um pouco do desenho, né? Porque às vezes um diário pode ser complementar com uma artezinha, um desenho. Mas é muito sobre, tipo, a gente sangra, a gente amadurece, a gente envelhece e a gente vai se refazendo. E essas marcas é um registro de quem a gente é, de quem a gente pode ser. E ela vai lembrando como o corpo feminino é uma narrativa em movimento, a gente nunca para. A gente sempre vai estar se reconstruindo, se reinventando ao momento das nossas vidas, em cada fase delas. A gente sempre está nesse momento de florescer sempre e de sempre estar evoluindo, querendo ou não, se aceitando, principalmente, sabe? Então, tem coisas que só vêm quando a gente amadurece. Eu acho que a gente sempre escuta isso, principalmente dos nossos pais. Ah, você só vai aprender quando crescer, quando amadurecer. Aí a gente aprende e fala, não, não queria estar sabendo disso, eu queria voltar a ser criança. Então, Quanto mais você aprende, mais você quer voltar. e parece que quanto mais a gente aprende, a gente não sabe de nada. Então, é muito. Por isso me impactou muito, assim, porque realmente é a verdade de ser mulher, sabe? Sobre como ele retrata o corpo feminino, como ele coloca a mulher como protagonista da história. Como você falou, tipo, é elas contando as coisas que elas vivenciam, sabe? Então, eu achei isso poderosíssimo. Foi um trabalho muito bem cuidado, muito bem pensado. Eu preciso assistir esse documentário de novo. É isso. É isso. Ainda bem que já tá no link, né? Então a gente pode assistir quando a gente quiser. É no link da bio Então, da MPC Filmes. Quem quiser, vá lá. Quem quiser não, vá assistir. Porque é muito importante. é um tema muito relevante e é muito bem feito. Muito, muito. E aí eu vi um negócio que parece que ele foi cogitado a representar o Brasil no Oscar. Eu acho que ele foi, se eu não me engano, ele chegou a Foi isso. ser. Não foi pré-lista, mas ele chegou perto de ir pra pré-lista, talvez, de curta. Cara, quando eu. Como assim? Eu que gosto de Oscar, essas coisas não estava sabendo disso. Eu preciso ampliar a minha cabeça. Não é só, tipo, categorias principais. Tenho que ir para outras categorias, sabe? É isso. E tu citou sobre a sociedade, eu acho interessante porque, bom, eu trabalho com isso e você também trabalha, e a gente sabe como rede social principalmente hoje em dia, ela molda um olhar, né? Em todo mundo, a gente, em quem é mais velho, né? Seja em todos os âmbitos, né? Política, opinião no geral, em tudo. E existe, né, um, um jeito, uma maneira da sociedade de olhar para um corpo feminino, principalmente, de uma forma muito superficial, de uma maneira que eles olham, apreciam os que eles consideram como legítimos, vamos dizer assim, Uhum. e eles não escutam sobre eles. Né? Eles não escutam, não ligam. Então, acho que esse seu comentário tem muito a ver com isso também. Do tipo, que a gente vive no Instagram hoje, vive no TikTok, onde é que seja, no Twitter. Não tem mais no Twitter, né? Enfim, no X, né? No YouTube, onde quer que seja. E existe essa visão de que um corpo ele precisa ser daquele jeito que a internet moldou e Uhum. não vai escutar a história sobre ele, a dificuldade sobre ele, nem nada. Sim, super. Quando você foi falando, eu lembrei de uma das minhas séries preferidas da vida, que se chama Fleabag. Que uma das primeiras cenas, a Fleabag e a irmã dela estão numa palestra
sobre feminismo, inclusive que o pai delas escreveram as duas. E aí a pessoa que está ali com o microfone, a palestrante, fala: quem trocaria 5 anos da sua vida para um corpo perfeito? E a Fleabag levanta. Ela e a irmã são as únicas pessoas. E aí eu comecei a rir muito da cena. Falei, meu Deus do céu, muito eu, muito eu. Aí eu, por que eu estou rindo disso? Sabe? E aí, realmente, com o advento da tecnologia, foi se padronizando o corpo perfeito. E você acaba realmente entrando nessa. Eu, pessoalmente, entrei muito nessa noia, até perceber que a internet tem um ponto positivo que é encontrar pessoas que são parecidas com você. Quando a gente, por isso eu falei do relato, como é importante a gente estar relatando certas coisas. E quando eu fui vendo mulheres parecidas comigo, com o meu biotipo, eu comecei a encontrar uma comunidade ali. E foi mágico. Então, tem um ponto positivo aí para as coisas, mas de fato, como você falou, a gente vive num tempo de exposição, querendo ou não, você tá ali falando sobre o seu corpo ou qualquer outra coisa, é uma exposição e a gente não escuta. A gente não escuta, a gente está sempre vendo corpos sendo mostrados, quase não ouvimos. E esse documentário é o contrário. Se você ver, a gente não vê nenhum corpo ali. Realmente escuta, porque no final é isso, o foco é a gente ouvir os relatos. Tem animação? Tem, mas a animação é como a gente falou, é um complemento do que está sendo dito ali. Porque a imagem serve de fato para ampliar a voz e não para reduzir as mulheres a uma forma, a um padrão. E eu acho que isso também é muito incrível de termos animações diferentes, porque mostra vários corpos diferentes. Porque é isso, o corpo ele transforma, a gente transforma o corpo em testemunha, quando a gente falou de cicatrizes, do envelhecimento também, como isso ainda é um tabu muito grande. Porque o corpo, ele fala de diferentes maneiras, que às vezes a gente não percebe. Mas a forma de, tipo, aqui, eu conversando sobre isso totalmente arrepiada, porque eu tô sentindo as coisas, é recordar. E essa inversão que o filme traz é muito profundo, é ser muito profundo. E a gente deixa de olhar o corpo como uma vitrine e passa a enxergar como história. E o documentário faz isso muito, muito lindamente. Então, ele fala o que a gente está tentando gritar há muitos anos e a gente continua gritando, de querer ouvir. E eu sei que, tipo, como eu falei, gente, eu sou da cultura pop. Toda hora eu tô entrelaçando com alguma coisa. É, desculpa, Rui, se eu estiver viajando muito. Fica à Mas uma vontade. coisa que eu vi no antigo Twitter, né, os X, foi muitas pessoas criticando a Taylor Swift, porque a Taylor Swift casou. E ela ficava mostrando o anel de noivado dela. E e ela falando como foi o pedido e tudo mais, e ela fala, porque ele me ouviu. E aí, o pedido dela foi perfeito para ela porque ela está com um parceiro que a escuta. Então, é muito o que eu tô falando aqui. Porque eu trouxe o exemplo da Taylor? Porque a gente fala as coisas que a gente sente. Nós, mulheres, estamos sempre gritando, às vezes gritando, usando um batom vermelho para representar. E quando o outro lado escuta, a gente já tem um histórico disso. Então é muito importante ter pessoas que escutam a gente, que estão do nosso lado, justamente para a gente debater e perceber, como eu estou falando, a gente não está sozinho no mundo, não tem problema de a gente envelhecer, principalmente, de a gente passar pelas coisas, porque no final isso faz parte da gente. É um crescimento. Então, é muito, muito importante mostrar essa beleza, assim, do jeito que o documentário faz. Eu não vou mentir que eu não esperava ouvir Taylor Swift. É porque Mas ela eu acho estava um sendo exemplo. muito criticada gente, ela tá falando como ela encontrou uma pessoa depois de anos Que e a amor é esse? pessoa e o diferencial dele foi porque ela escuta. E é isso.
existe quando o outro lado, independentemente seja seu parceiro, parceira, amigo, amiga, lhe escuta, porque você percebe por que eu estou gritando, se no final é o outro lado também está aberto a conversar. Sabe? Então eu achei isso muito poderoso, sabe? Como muita, no final eu vi muita gente debatendo sobre isso e conversando e realmente, cara, é isso que está faltando, pessoas que escutam, sabe? Que estejam dispostos a isso. Quando eu vi isso, caramba, porque no final é isso, é você criar uma comunidade e você ver, ah, eu não sou tão alecrim assim, sabe? Tem outras pessoas que sofrem isso, que pensam desse jeito. Então acaba gerando sim uma comunidade. Sim. Minha companheira aqui do Circuito Universitário Júlia, ela comentou que o filme ele foi qualificado para o Oscar 2021. E Aí. ele, e ele esteve na lista do New York Times Op Docs, que é uma lista importante do New York Times, eles fazem, acho que todo ano, que realmente eles destacam assim, alguns documentários, se eu não me engano, eles Os fazem uma lista melhores longa, documentários. e outros para curtas, assim. Ah, que incrível, que incrível. E aí E tá aí na lista você percebe corretamente. o nível do filme que estamos debatendo. Aham. O nível Eu do tô me sentindo muito importante. New York Times, eu falando aqui, Taylor Swift já fala. Lembrando que você pode ver gratuitamente, viu? Você está assistindo para ver gratuitamente no link da bio da MPC Filmes, como você sempre gosta de lembrar, porque realmente ver um filme desse gratuito É, é uma oportunidade muito única para a juro, qualidade do filme, pela importância dele e tudo. juro. É muito importante. Eu acho que é por isso que alguns documentários tão bem feitos a gente não tem tanto acesso de uma forma tão fácil assim, Sim, e de qualidade. Então é realmente importante a gente ter movimentos como a gente está aqui para disponibilizar e mostrar a qualidade do cinema brasileiro para as pessoas. É muito importante. Não é só a gringa que sabe fazer filme, sabe fazer documentário. Tem muita gente boa aqui. Muita gente boa aqui. E Carne é apenas um pouquinho assim, uma pecinha de sim, como o cinema brasileiro é incrível. sim. Uma dúvida que eu assim, veio agora na cabeça, que porque eu vejo muito filme, você vê muita série. E aí, tu lembra de alguma produção no geral, por exemplo, cinema, televisão, que trata realmente sobre esses temas, como trata o curta? Eu pergunto isso porque eu realmente não consigo lembrar algum que tenha tratado, algum filme, alguma série que eu vi, que tenha tratado sobre esse tema de uma maneira tão, sabe, tão, como a gente tá falando aqui, tão conectada, tão conexa, né, com tudo que a gente vive na realidade hoje em dia. Poxa, deve existir, mas agora eu não me recordo. Mas um filme que veio na minha cabeça foi A Filha Perdida, se eu não me engano, da Olivia Colman. Ela fala muito sobre é mais papel da maternidade, né? Da culpa. E eu acho esse filme incrível, assim, não tem essa parte mais visual, mas foi um filme que veio na minha cabeça. Eu acho que, querendo ou não, Fleabag tem uma pegada Tem, Fleabag tem. do jeito dela, mas tem. Mas dessa forma, que não tenha uma pitada de comédia, para esconder o que você de fato sente, acho que A Filha Perdida é um que me lembrou, assim, que veio na minha cabeça. Mas eu quero saber depois o que é que as pessoas pensaram também, depois. Sim, Acho que eu quero ver o pessoal comentando aqui, ah, eu lembrei de tal coisa. sim. Quem tiver, né, quem Mas tiver lembrado de alguma série, algum filme específico, pode botar no chat. eu dormindo agora, assim, tipo, ui, eu lembrei de tal filme. É muita cara. Cara, isso é muito eu, muito. Mas eu vou ficar com esses dois. Vai ficar falando aí, eu vou falar assim, quais filmes passam que tem a mesma vibe? Será que a diretora se inspirou em algum conteúdo que ela viu? Algum clipe? Será que é alguma música? Não sei. Vou Pode ficar ter com sido algum clipe, né, se você parar pra pensar. essa sementezinha na cabeça. Vou ficar. Amanhã, tu acordando e recebendo um monte de mensagem. Eu acordei 3 horas da manhã e lembrei de tal conteúdo, de tal filme. Mas realmente, pode ter sido várias referências. E eu acho que o filme, ele é como a gente tá falando, né? Ele é um diálogo direto com quem vai assistir Uhum. sobre todos esses temas. Mas eu acho que
se você tivesse que falar assim, se ele fosse uma conversa com a sociedade, se Hum. ao invés de um filme ele fosse realmente uma entrevistadora, né? Ou fosse alguém ao vivo na televisão falando sobre isso. Você acha que essa conversa, ela estaria dizendo que muitos de nós, o que muitos de nós não queremos ouvir? Porque, assim, é um tema que muita gente, e aí eu acho que vale para todo mundo mesmo, que ainda é muito tabu para falar assim abertamente. Não é tão representado, não é tão falado quanto deveria, né? Não é uma coisa assim aberta. Então, você acha que o filme realmente ele tá falando de algo que é muita gente que não quer ouvir, que não quer falar sobre isso? Um pouco, como eu falei. Acho que o documentário fala de assuntos que a gente já fala há muitos anos, só que ninguém escuta, como eu falei. Então, acho que ele estaria falando: parem de consumir nossos corpos como se fossem produto, como se fossem carne, sabe? Como se fosse literalmente um pedaço de carne a ser comido. Ele diria que a gente ainda trata o corpo da mulher, né, como algo público, algo julgável, desejável, descartável, e que a gente ainda tem medo da carne que envelhece, né, que muda e que fala, porque é isso. Nós mulheres, a gente é ensinada a ser de um jeito X, que é o que a sociedade quer, e quando tem uma pessoa que sai um pouco da curva, a gente é jogado para o lado, é jogado fora, a gente é descartada. Então, ele fala muito sobre isso, eu acho isso incrível. E o filme, ele joga literalmente na nossa cara as violências, todos os tipos de violências, tanto as mais graves quanto as mais sutis, que a gente acaba normalizando. E se você perceber, em cada fase da vida tem uma que a gente passa pano, que a gente acha que é normal. E por isso que eu falo da importância de a gente debater sobre esses assuntos para ver que essas violências sutis não eram para estar normalizadas no nosso dia a dia, nessas fases assim. Então, é muito importante isso. Acho que o filme fala sobre isso. É, às vezes a gente dá nossas comparações, os silêncios, o controle. E é isso. O filme tem uma mensagem muito simples que é: escutem. A gente quer ser escutada. A gente quer escutar. E eu acho que um pouco da mensagem da mulher para a mulher, de escute o seu corpo. Tem uma vida que está pulsando aqui dentro. E que não é para a gente estar escondendo isso aqui. De deixar de lado, achar que tem alguma coisa errada com você. Uh-uh. Não, isso faz parte da gente. E nós somos lindas. É isso. A gente é linda e não, como minha mãe diz, não invente de se comparar com outras pessoas, não, que isso não leva ninguém a nada. E corta eu, tiraria 5 anos da minha vida para ter um corpo perfeito. Mas eu sei que isso são processos e que é muito difícil fazer uma coisa que a gente escuta a vida inteira mudar em 2 tempos. É um processo. E como eu falo, é conversar, você formar rede de apoio, ver que tem mulheres aí que sentem a mesma coisa que você não está sozinha. É isso. Perfeito. Liga, partindo para o encerramento, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse filme, o que ele deixa de legado, de mensagem, o que é que você acha que quando as pessoas verem ele, não só hoje, daqui, porque ele é de 2019, mas então quem já viu ele, quem vai ver agora, quem vai ver daqui a, sei lá, 5, 10, 15 anos, o que ele deixa de mensagem, de legado, sabe? O que ele deixa de ensinamento geral para todo mundo, para qualquer público que Cara, vai assistir. quando eu vi que o filme era de 2019, eu não acreditei. Porque, querendo ou não, já faz um tempo, faz o quê? Quase 6 anos que esse filme foi lançado, e eu tô tipo, como assim? Eu só descobri a existência dele agora. Mas o importante é que ele chegou ao meu conhecimento. Então, tudo é tempo. E é um filme que parece que não envelheceu.
Ele não envelheceu. Infelizmente, a gente vai demorar um pouco para as coisas mudarem e a gente ter os desejos que a gente quer serem realizados, os mínimos. Mas para mim, o principal da mensagem é que não existe um corpo feminino universal. Existem corpos, no plural, de diferentes idades, cores, histórias, desejos. E uma coisa que é muito legal, se a gente for fazer um trocadilho, porque eu sou dessas, que cada um tem sua temperatura, tem textura, tem seu ponto. Então, e todos são legítimos. Todos são legítimos. E o filme, ele celebra justamente isso, a pluralidade. Lembrar que existir por si só é um ato político. Nós estarmos aqui. E no fim das contas, os nossos corpos não precisam caber em rótulos. Por mais que algumas vezes na vida a gente queira. Até essa questão dos padrões, ou pontos de cozimento aí. Mas a gente só precisa existir do jeito que a gente é, no tempo que a gente quiser ser, sabe? E tá tudo bem. Então, é isso. Eu gosto que ele é um filme político, sem estar ali no gênero da política, sabe? Eu sei que acaba afastando muitas pessoas, mas é um filme incrível. É incrível. Acho que todas as mulheres deveriam assistir esse filme. Pra realmente aceitar, assim, que, tipo, tá tudo bem. Eu me senti assim e tá tudo bem eu ser do jeito que eu sou, sabe? Então, ele é um filme muito, muito incrível. Já estarei mudando pro meu Letterboxd, assim, tipo, filmes preferidos, Carne, juro. Eu achei muito. Comentaram no chat, mas eu vou reforçar. Eu achei muito bonito como você realmente gostou do filme e fala dele com um carinho enorme, assim. Eu achei tão bonito. Gente, eu tô arrepiada, eu tô me segurando pra não chorar. Graças a Deus, meu rio é a prova d'água. Mas muito, um tópico muito, muito sensível. Eu também sou assim, não sou muito assim não, mas é muito bom saber que tem mulheres aí correndo para dirigir filmes assim que são tão necessários. A gente sabe que, querendo ou não, cinema no geral ainda é predominado por homens, então só o fato da diretora ter tido um espaço e ter aproveitado esse espaço para conversar sobre um assunto que é tão importante, cara, é incrível. Incrível. Muito, muito bonito, amiga. Muito obrigado. Todo mundo que assistiu, muito obrigado. Quem viu esse depois gravado, eu agradeço demais. Lembrando, essa é a minha quinta live, então vai ter mais uma, que é quinta-feira, também 8 da noite. Eu queria agradecer, logicamente, você, amiga, por ter topado, por ter aceitado. Eu falei isso, mas eu vou repetir. Eu tenho um carinho gigante por teu trabalho e por tudo que você faz. Obrigada, amigo. E não é puxando o É, saco porque nós somos do mesmo site, mas, não. mas é porque você fala de uma. Você tem uma paixão pela cultura pop que eu adoro. E você tem uma paixão por série também que eu acho muito incrível. E eu, enfim, deixar você fazer seu jabá, falar seus projetos e pedir para seguir, mas eu reforço para todo mundo que tá vendo, para quem vai assistir depois também. Sigam ela, por favor, no Instagram dela, acompanhem os textos dela, vejam os posts dela, por favor. Acompanhe ela. Mas eu vou deixar também espaço aberto, amiga. Faça o jabá aí, fica à vontade. Ô, Rui, muito obrigada pelo convite. Eu sei que eu demorei um pouco para responder. Eu não estava ali enrolando, só foi tempos difíceis para os trabalhadores. Mas muito obrigada pelo convite, por ter escolhido esse documentário para eu assistir, para conversar. Acho que se não fosse você, eu não teria conhecido tanto esse documentário. Saberia porque eu vejo as suas postagens, mas eu não sei se eu chegaria, tipo, agora que eu vou assistir, porque no final vida adulta é isso, a gente vai prolongando as coisas que a gente consegue prolongar. Mas muito obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho. É mútuo, de verdade. Você é incrível. Tão novinho e já sabe tanta coisa, tá? Só vai crescer cada vez mais. Parece que eu sou uma idosa, né? Mas não. É, meu Instagram é esse. É, do jeito que eu estou falando, eu falo de outras paixões também.
E eu tô sempre aberta para conversar, meu direct é aberto, meus comentários são abertos, a gente pode sempre estar trocando. Se vocês acham, tipo, Ana, eu lembrei de uma série, de um filme, de um clipe, de alguma história que remete tanto ao documentário Carne como qualquer outro, que tem uma representação feminina forte, que a gente merece conversar, que merece mais notoriedade, a gente tá aqui. E é isso. E qualquer coisa também. Se quiserem falar sobre besteira, gente, cultura pop, fofoca, Taylor Swift, qualquer coisa, shows, eu tô aberta, porque no final é isso. Eu estou sempre aberta ao diálogo, porque realmente eu quero criar uma comunidade que se abrace, que se respeite. E é isso. Eu tô no Twitter também. No X, é o mesmo usuário. Lá eu sou converso mais porque não exige tanta elaboração assim de tipo, vou abrir a câmera, vou falar, vou legendar. Lá não. Tá lá eu escrevendo sobre as coisas e repostando coisas que eu acho interessante e memes. E é isso. Pra deixar a vida mais leve. A gente precisa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Lembrando que o filme, de novo, está disponível na biografia da MPC Filmes. Eu errei lá. Aqui. Vamos no Instagram dele, no link da bio, assistam esse e outros documentários também que estão disponíveis. E é isso. Boa semana para todo mundo. Boa terça, boa quarta-feira para todo mundo. E é isso. Um beijo. Beijo. E até a próxima.